Oi, gente, eu sei que eu tô em falta aqui. Antes de mais nada, quero pedir desculpa. Eu sei que tem muito tempo já que eu não posto nada nesse canal. O canal tá praticamente abandonado, jogado às traças. Mas tem algo dentro de mim, assim, que me cobra muito em questão desse canal. Eu tava sempre tentando postar, toda a vida eu tento postar conteúdos que falem sobre minha vida, né, que mostre e tal. Só que eu acredito muito que Deus tem um propósito muito maior aqui. Esses vídeos que eu posto normalmente, lendo a Bíblia, eles não são editados, então da forma que eu tô gravando aqui, é a forma que vai pra vocês. Deus tocou muito no meu coração esses últimos dias, depois de acho que 2 meses atrás que eu não gravo leitura bíblica, pra eu voltar a gravar a leitura bíblica. Porque, querendo ou não, gente, é um compromisso que eu tenho com vocês e comigo, de todos os dias vir aqui gravar. Eu já tenho o hábito de todos os dias fazer o devocional, que, querendo ou não, eu leio uma passagem da Bíblia todos os dias, que eu faço pelo Glorify. Então, mas Deus tem me, assim, tocado muito forte no meu coração em questão da leitura bíblica em si. O que acontece? Há um tempo atrás eu assisti um vídeo onde uma menina falava que Deus despertou no coração dela essa curiosidade, né? E ela ficou se questionando como que Deus falava com a gente, né? E aí Deus revelou a ela que ele fala através da palavra dele, que é a Bíblia. O vocabulário de Deus é a Bíblia. Então, quando você pode ver que quando você vai na igreja e você ouve Deus falando através da vida de alguém, eles falam com as palavras da Bíblia, sabe? Eles falam, eis que te digo, eis que... Sabe? Essas coisas assim, essas palavras assim, que a gente encontra aqui na Bíblia. Porque verdadeiramente é a palavra de Deus. O vocabulário de Deus é a Bíblia. Então, como que você vai ouvir a voz de Deus? Como que você vai ouvir a voz de Deus sem entender o vocabulário dele? Ele vai falar dentro do seu coração, mas você não vai entender, porque você não conhece. E como que você vai conhecer? Lendo a Bíblia. Gente, não tem outra forma de você ouvir a voz de Deus sem ser lendo a Bíblia. Ou lembrando de algum versículo que você leu na Bíblia. Às vezes você está passando por um momento muito, muito difícil, muito complicado. Daí, do nada, vem aquele versículo ali no teu coração, sabe? É Deus falando. Deus fala no nosso coração. Deus não vem assim, tipo... Eu já até vi casos de testemunho de pessoas que falaram que ouviu a voz de Deus, real mesmo. Mas, a maioria das vezes, Deus fala assim, dentro da gente, dentro do nosso coração. Então, pra gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa entender o vocabulário de Deus. Todas as vezes que eu começo a fazer leitura bíblica, não sei se a atmosfera aqui desse quarto faz eu ficar bocejando, mas relevem, eu não vou parar por causa disso não. E aí, coloquei na minha cabeça que eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus fale, eu quero ter uma intimidade próxima, assim, de falar e ouvir, porque muitas vezes a gente tem intimidade de falar, a gente não tem intimidade de ouvir, e eu quero ter essa intimidade de ouvir, que é o que mais importa. Então, paramos em Marcos, a gente leu o Mateus e Marcos do Novo Testamento, e hoje a gente vai começar a leitura de Lucas. Eu nunca li Lucas, eu não sei o que fala aqui no Evangelho de Lucas, mas eu vou ler e a gente vai aprender junto, tá? É uma leitura bíblica que a gente vai aprender junto. O que eu entender e assim, que eu puder passar pra vocês de uma forma mais didática, vou passar. E o que eu não conseguir passar, todo mundo consegue entender junto, ou procura entender junto, procura uma informação. E é sobre isso. Vou pegar a minha outra Bíblia. Ai, gente, esse vídeo não é editado, né? Como eu falo. Essa daqui é uma Bíblia tradicional, de leitura tradicional. E se você tem uma Bíblia dessa, dá pra você acompanhar normalmente. Essa daqui é uma versão NVI, uma versão mais atualizada. Ela é pequenininha, olha, gente. Inclusive, tô precisando de uma Bíblia grande, mas tá tudo bem. Preciso comprar, providenciar pra comprar. E aí, eu não me programei aqui hoje pra ler Lucas, mas se Deus tocou no meu coração, eu vou ser somente obediente e vou fazer a vontade dele. Vamos ver quantos capítulos a gente consegue ler. Aqui tem um resumo do livro de Lucas, mas já tem 4 minutos de vídeo, eu não quero me prolongar muito. Mas enfim, eu vou tentar resumir só um pouquinho aqui, porque aqui tem uma introduçãozinha que você consegue entender um pouco sobre o livro de Lucas. Então tá. Ah, gente, antes a gente tem que orar, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro de conto de fadas, não é um livro
qualquer que a gente pega, lê e assim, aqui precisa ser revelado por Deus. Então a gente vai entender o que Deus quer falar com a gente. Então a gente tem que orar e pedir para que Deus revele a nós a palavra dele da forma que ele quer falar com a gente no dia de hoje, independente do dia que você tá vendo, tá? Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, sabe que Deus te convidou, Deus te colocou aqui hoje e ele vai falar com você através dessa palavra. Mas vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Peço, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui. Faça, Senhor Jesus, saltitar aos nossos olhos tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Abra, Senhor Jesus, nossos olhos para que a gente venha entender nosso entendimento, Senhor. Eu lhe convido para estar aqui com a gente nesse momento de oração. Pai, esse é um momento de devoção a Ti, é um momento que reservamos para falar contigo, para aprender mais da Tua palavra. Então, que o Senhor venha fazer com que o nosso entendimento se abra nesse momento, para que a gente entenda da melhor forma e da forma correta que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Eu não sou de orar, eu não gosto de orar, mas vamos lá. Eu gosto de orar, eu e Deus, mas assim para todo mundo não. Mas aqui só tá eu e você, né? Então tá bom. Vamos lá. Lucas, introdução. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus não somente como Messias prometido por Deus ao povo de Israel, mas também como Salvador de toda a humanidade. Por isso, a lista dos antepassados de Jesus vai até Adão, filho de Deus. Logo no começo... Aí tem aqui um número. Logo no começo, o autor diz por que motivo escreveu a história das coisas que acontecem entre nós. Por essa razão, ele dá importância ao nascimento e infância, não só de Jesus, como também de João Batista, aquele que veio antes de Jesus para anunciar a sua vinda. Seguindo a mesma ordem em que os fatos aparecem no Evangelho de Marcos. Olha, tá vendo que é uma continuação? Que ótimo que é uma continuação, porque eu indico a vocês que leiam o Novo Testamento completo. Vai lá em Mateus, que já tem aqui a leitura de Mateus, tem a leitura de Marcos, pra gente fazer um acompanhamentozinho assim. Em seguida, cadê? O autor conta o trabalho de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus. Em seguida vem o trabalho de Jesus na Galileia, onde ele ensina multidões a fazer milagres, cura doentes e expulsa demônios. Este evangelho salienta o amor de Jesus pelos pobres e oprimidos, a gente humilde e desamparada. Na sinagoga de Nazaré, no começo do seu trabalho na Galileia, Jesus leu o texto de Isaías 61, 1, 2. Se vocês quiserem anotar, para depois você ir lá ler, né? Que fala do servo de Deus, do servo que Deus enviou para socorrer os pobres, os presos, os cegos e os maltratados. Por isso, nesse evangelho, aparecem os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus. Aparecem também cobradores de impostos, mulheres, crianças, viúvas, prostitutas. Aqui se encontra também algumas parábolas contadas por Jesus que não aparecem nos outros evangelhos, como por exemplo a do filho perdido, a do bom samaritano, do rico tolo, a do rico e Lázaro. E há belas canções de orações de louvor, como a de Maria, a de Zacarias e a de Simão. Ai, gente, as quais enfeitam este evangelho e dão uma beleza fora do comum. O evangelho de Lucas começa no templo de Jerusalém, onde o anjo de Deus anuncia ao sacerdote Zacarias que ele e Isabel, sua esposa, vão ter um filho. E termina também no templo, onde os seguidores de Jesus passam o tempo todo louvando a Deus. Nossa, que lindo! Só a introdução do Evangelho de Lucas, né, do livro de Lucas, já me encantou. E eu acredito que grandes coisas Deus vai fazer aqui nessa leitura de Lucas. Ai, gente, por favor, vamos acompanhar comigo? Vamos? Vai ser lindo, tenho certeza. Vamos lá. Lucas 1. Lembrando que a versão aqui é uma versão mais atualizada, mais fácil de entender. Porém, não foge do contexto, tá? Da Bíblia tradicional. Se você tem a Bíblia tradicional, pode ir acompanhando, pega uma canetinha, marca texto, inclusive, cadê a minha? Vou pegar aqui já, ó. Vou deixar aqui, porque eu gosto de ir anotando, mas na verdade eu gosto de ir anotando nessa Bíblia aqui. Enfim, essa daqui é mais pra eu ler mesmo.
Mas aí, vou anotando aqui e vocês vão anotando aí também. E se vocês não tiverem Bíblia nenhuma, amém. Vai acompanhando aqui, porque é importante a gente aprender de Deus. Vamos lá, Lucas 1. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para... Peraí. É isso mesmo. Muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que acontecem entre nós. Tô muito... Ai, Jesus. A gente lendo assim não consegue prestar atenção. Mas, gente, não presta atenção em mim mesmo, não. Só na palavra. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciam a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo o cuidado como que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre o ensinamento que recebeu. O nascimento de João Batista é anunciado. A gente falou muito sobre João Batista em Mateus, Marcos, e aqui vai falar sobre o nascimento dele. Muito legal, porque a Bíblia ela é tão inovadora que tipo, ela pode ler de trás para frente, de frente para trás. Lá ela fala de João Batista já grande preso. E aqui, depois, livros depois, fala do nascimento de João. Interessantíssimo. Capítulo 1, versículo 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo de sacerdote Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Incrível, né? Nesses tempos existiam muitas mulheres estéreis, né, que não podiam ter filhos. Isabel era uma delas. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo um trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme de costume, dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias viu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. Nossa, que interessante. Lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que o filho de Sara não foi uma promessa para Sara, foi uma promessa para Abraão. E aqui já está dizendo que o filho de Isabel foi uma promessa para Zacarias. Interessante para vocês verem a força que o marido tem sobre um casamento, sobre um relacionamento, o poder que ele tem diante de Deus, né? Deus tem falado muito comigo a respeito disso há muito tempo. Cadê? 14. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. No caso, na outra versão deve ser cevada, alguma coisa do tipo. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que vou saber que isto é verdade? Estou muito velho e minha mulher também. Olha, Zacarias duvidou. Gente, olha só, preste atenção.
Muitas vezes Deus usa uma pessoa, um ser humano qualquer, pra entregar uma promessa pra gente. Daí a gente, na nossa vida, normalmente quando a gente tem uma promessa, nossa vida vira de cabeça pra baixo. E aí você muitas vezes pede resposta a Deus e Deus não dá uma resposta. E aí você fica pensando, meu Deus, eu tenho uma promessa, mas será? Será? Aí muitas vezes a gente até se cobra, mano, mas eu tô, assim, desconfiando da palavra de Deus através de uma pessoa, né, que eu sei que é usada e tal. Mano, super normal. Zacarias duvidou. Ele viu um... Mano, eu tô toda arrepiada. Zacarias viu um anjo. Um anjo, você tem noção? E ele duvidou. Cara, tá, tudo bem, vamos lá. E ele pediu ainda confirmação. Confirmação. Como é que vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Porque era uma coisa meio que improvável de acontecer. Mas pra Deus, Deus trabalha muito no improvável. Porque se fosse provável e se fosse fácil, não seria milagre de Deus. Seria você, tipo assim, a gente faz. Quando é fácil, quando é uma coisa óbvia, a gente consegue fazer. Deus vem e faz quando não parece fácil, quando não é fácil, na verdade. Quando, tipo assim, a gente fala só um milagre mesmo agora. Aí, beleza, agora é que Deus faz. E aqui, no caso, seria só um milagre, porque ele já tinha uma idade avançada. Ai, me empolguei. O anjo do Senhor respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Isso foi um castigo? Agora ressignifica aí tudo que eu falei. Não sei se é tão normal de duvidar assim da palavra de Deus. A gente não pode duvidar da palavra de Deus, gente. A gente pode duvidar das pessoas. O que acontece? Dúvidas vão surgir. Dúvidas vão surgir. Eu acredito assim, né? Dúvidas vão surgir. Independente de qualquer coisa. Apesar, tipo assim, a gente vai olhar pra nossa vida, pras circunstâncias, a gente vai duvidar. Né? Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que ter fé. E acreditar, confiar em Deus. Daqui eu tirei essa lição, gente. Olha só. Vamos aprendendo junto. Eu não quero ficar mudo por causa disso não, mas enfim. Cadê? 21. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com a mão para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ele disse: Agora o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. E naquela época, quem não tinha filhos era, tipo, desprezadíssimo, tá? O nascimento de Jesus é anunciado. Gente, isso aqui, peraí. Tá. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Gente, essa daqui é a prima Isabel, se eu não me engano, era prima de Maria, Maria mãe de Jesus. Isabel prima, que também teve um filho chamado João Batista, ela já estava grávida, e aí que agora vem o nascimento de Jesus. Lucas 1, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Nossa, isso, imagina. Meu Deus. Enfim. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre o rei dos descendentes de Jacó. O reino dele nunca se acabará.
Glória a Deus, e até hoje, né? Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado o Santo Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não ia poder. Olha, quem deu a notícia para Maria que a prima, né, parente dela estava grávida, foi o anjo. Interessante. Cadê? Me perdi aqui. Diziam que ela não ia poder ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Uau! Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para a cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Tá arrepiada. Gente, Isabel já sabia, cara, do poder que Maria estava carregando no ventre dela. Mano, e mesmo sendo parente, ali teve fé, hein? Nossa. Cadê? 44. Quando eu vi... Calma. Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A canção de Maria. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra sua bondade a todos que temem de todas as gerações. Deus levanta sua própria mão poderosa e derruba os orgulhosos com todos os planos dele. Derruba os seus tronos, reis poderosos, e põe os humildes em altas posições. Nossa, que lindo esse daqui. Lucas 1:52. Derruba dos seus tronos seus reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Eu vou sublinhar isso aqui, depois eu marco na outra Bíblia. Achei lindo essa passagem. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e todos os seus descendentes para sempre. É meio que caiu a ficha de Maria, sabe? Maria começou a se prostrar. Cadê? Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Então disseram: Mas você não tem parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Glória a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ouviam
essas coisas e pensavam nelas, perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio de Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos ao Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o povo e lhe dará a liberdade. E enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Pois muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos, profeta, ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ainda mostra sua bondade aos nossos antepassados e disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez em juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu-nos que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Eu tô aqui fazendo o que ele quer. E você também tá aí fazendo o que ele quer, que é estudando a palavra dele. Cadê? 76. E você, menino, será chamado de profeta de Deus Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. 80. O menino cresceu e ficou forte, de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Glória a Deus. E eu tô aqui ansiosa pelo 2, mas como já tem 27 minutos, para não ser muito cansativo e pra gente conseguir entender o que Deus quer falar no dia de hoje, eu vou parar aqui a leitura, tá? Então é isso, gente. Vamos orar para agradecer a Deus por essa leitura e eu espero vocês no próximo vídeo. Não vou ficar aqui fazendo merchan, segue, compartilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero muito, né, que esse vídeo chegue a várias outras pessoas, porque através dele algumas pessoas podem conhecer a palavra de Deus, e esse é o meu intuito aqui, levar a palavra de Deus para vocês, pra gente conhecer junto. E quanto mais pessoas assistir, mais pessoas vão ficar mais íntimas de Deus. Mas vai ficar aqui quem realmente for convidado pelo Espírito Santo. Quem sentir no coração, quem achar esse vídeo aqui por acaso, são essas pessoas. Para essas pessoas que eu estou aqui, fazendo o que Deus está me pedindo, tá? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer por esse dia, por essa leitura bíblica. O Senhor se fez presente, eu tenho certeza. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco nesse momento. Eu acredito muito, muito, muito nisso. Acredito que grandes coisas o Senhor vai fazer através dessa leitura bíblica. Essa leitura bíblica é para o Senhor. Estou aqui fazendo o teu querer. E toma a direção, Senhor Jesus, que daqui pra frente o Senhor fale através de mim com essas pessoas que estão aqui nesse momento lendo a Bíblia comigo. Em o nome de Jesus, toma cada uma dessas pessoas em tuas mãos e abre o nosso coração cada dia mais para que a gente tenha o desejo de aprender cada dia mais de ti. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. É por Deus, é para Deus. E vocês podem olhar aí nos outros vídeos, maioria deles eu tô assim, eu fico assim, animada, alegre, feliz, sabe? Toda vez que eu pego o celular pra ler a palavra de Deus, eu fico assim, estonteante, sabe? Muito feliz. E isso é surreal. É isso, é sobre. Um beijo e até o próximo vídeo amanhã. Tchau!